Estou feliz com os resultados que a otimização da classificação me proporcionou, mas agora gostaria de incorporar meu tanque de detenção à minha classificação. Isso é simples, preciso ajustar minha zona limite de classificação para incluir a área que desejo que meu lago seja adicionado e preciso definir meu lago de detenção. A polilinha azul escura foi desenhada para representar meu lago. Aplicarei o objeto de classificação do lago a essa polilinha e, em seguida, modificarei as opções das propriedades do lago. Uma das propriedades do lago que iremos alterar é o volume mínimo de armazenamento e este é um ótimo recurso porque o solucionador dimensionará o tanque para este volume específico, sem mais iterações para obter o volume desejado. Também definiremos a profundidade máxima de armazenamento, neste caso usaremos 4 metros. Você também pode adicionar uma banqueta de segurança dentro de seu lago. Isso provavelmente se aplicaria a um lago muito mais profundo, mas você tem essa opção. Você também pode definir a berma ou banqueta como queira chamar, com o comprimento de talude acima que gostaria de ter, e além do volume do seu lago é possível definir a inclinação interna do lago. Uma última configuração que precisamos considerar é permitir a mudança de limite. O que isso significa é que o retângulo que definimos para o lago queremos que o solucionador ajuste o tamanho do envelope automaticamente. Neste caso está ativado, mas devemos desativá-lo. Para controlar a inclinação do terreno desde o estacionamento até o lago, criaremos uma zona para conectá-los. Adicionarei isso porque estou controlando a água do estacionamento para o interior do lago, então a água fluirá para dentro do lago. Quero que as águas fluam da parte de trás do estacionamento diretamente para o lago. Adicionaremos seu próprio objeto de classificação à polilinha recém-criada que representa a área entre o estacionamento e o lago. Precisaremos alternar as inclinações e definir a inclinação mínima para 0,5% e a inclinação máxima para 33%. Também usaremos algo novo neste objeto. Vamos definir a inclinação mínima direcionada. Esta configuração nos permite definir uma direção que o solucionador irá graduar a direção de inclinação usando ângulos do AutoCAD, o que significa que 0 é o leste, e 90 é norte, 180 é o oeste, e 360 é o sul. Vou fazer uma medição rápida neste ângulo e definir como 235 graus e ver como fica. A última coisa que precisamos fazer antes de executar a otimização é definir um ponto baixo dentro do tanque para que a otimização de classificação saiba onde está drenando o tanque. Simplesmente colocaremos manualmente um cubo ponto do Civil 3D no local da estrutura primeiro. Selecionaremos o ponto que acabamos de adicionar e o definimos como objeto de classificação de ponto baixo. Vou renomear o ponto baixo para que seja facilmente reconhecido quando otimizarmos. Agora estamos prontos para executar novamente a otimização e a lagoa de detenção também será criada em nosso modelo. Uma coisa que gostaria de salientar: quando executamos a otimização pela primeira vez sem o lago, redefinimos algumas das cores dos objetos de classificação. A mudança de cor é mantida quando enviamos a otimização de volta para o Civil 3D. Essas cores se manterão mais uma vez quando iniciarmos, agindo de forma otimizada. Você pode ver a cor do prédio, da calçada e do meio-fio. Que é mais fácil vê-los e era isso que queríamos. Mais uma vez precisamos dar uma olhada rápida na ordem das zonas na árvore. Lembre-se que a zona que está sendo usada para o limite de classificação precisa estar na parte inferior, pois adicionamos outra zona para nivelamento entre o estacionamento e o lago, portanto ela precisará ser movida acima do limite de nivelamento. Também precisamos ter certeza de que as duas zonas do poço do caminhão estão na ordem correta. A zona externa precisa ser definida abaixo da zona interna que representa o interior do caminhão. Dando outra olhada no lago, precisamos desativar a permissão de mudança de limite neste caso. Antes de otimizar, sempre verifique as configurações do modelo para ter certeza de que a qualidade da malha está definida como baixa, para um melhor desempenho e, em seguida, dê uma última olhada nas opções globais para garantir que elas estejam definidas da maneira que você deseja. Com todas as configurações revisadas, estamos prontos para a otimização. Você pode ver que rapidamente a lagoa de detenção está tomando forma, assim como o poço do caminhão também começa a ser esculpido.
Podemos dar uma olhada no gráfico de convergência para ter certeza de que a linha azul e o gráfico de viabilidade estão seguindo para a parte inferior e se esta linha começa a ficar horizontal. Você sabe que poderá existir uma configuração em que um ou vários objetos de classificação talvez não possam ser alcançados na sua definição. Você pode parar após a inicialização e começar a verificar os objetos de classificação e simplesmente otimizar novamente. Uma última verificação do gráfico de convergência me mostra que estamos chegando muito perto de uma solução, então estou pronto para interromper a otimização e enviar os resultados para o Civil 3D. Novamente, desativaremos as linhas e pontos do recurso, e criaremos uma nova superfície chamada Desenho com Lago. Portanto, no final das contas, a otimização da classificação criou 3 superfícies diferentes, indo da superfície inicial para com classificação em massa do projeto sem o lago e, em seguida, a outra projetada com o lago de detenção. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado da série e nos encontraremos em novos vídeos. Até breve.